Dia de alta para o Bitcoin hoje, e o mais interessante é que nesse momento os mercados estão corrigindo. Aqui tem o SP500 caindo quase 1% e a gente tem o dólar subindo. Então, momento de incerteza global, de maior percepção de risco pela economia global. Enquanto isso, o Bitcoin começou a se valorizar, o que é um movimento muito interessante, porque, por um lado, o Bitcoin já caiu bastante preço. Então, o upside, né, o potencial de upside começa a aumentar. Dado que ele já caiu bastante preço, a chance aí de ele se valorizar exponencialmente é maior do que quando ele estava a 120 e poucos mil dólares, certo? Então, já está com uma promoção de quase metade, né? E também o Michael Saylor, ele continua comprando Bitcoin, o que é muito interessante, então reduzindo até um pouco o seu preço médio. Grandes players e baleias do mercado financeiro, smart money, continuam fazendo aportes, principalmente agora que o preço do Bitcoin corrigiu. Então é um dia bem interessante, um dia onde os mercados estão caindo e o preço do Bitcoin está se recuperando no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E é interessante porque, por um lado, o Bitcoin, ele muitas vezes anda junto com empresas de tecnologia, com empresas com bastante volatilidade e assim por diante, mas de uns tempos para cá, de vez em quando ele surpreende. Isso é bom para nos ajudar a lembrar que ninguém sabe exatamente o movimento de preço do Bitcoin. E tentar acertar o fundo do poço é muito difícil. Ninguém consegue fazer isso, acertar na mosca, ou pelo menos é pouco provável. Então, eu acho que mais importante do que tentar acertar o fundo é, se você está interessado em se expor ao ativo, fazer bons aportes em bons momentos, né? Uma estratégia, talvez a mais simples possível, seria fazer um DCA nos momentos onde a gente tem vários indicadores mostrando um desconto. E a gente vem observando esses indicadores há algum tempo. O preço ainda pode cair mais, com certeza, né? Historicamente, os períodos de bear market eram correções de 70% a 80% em dólar. Mas o fato é que já caiu bastante desde o topo e é mais interessante comprar Bitcoin a 60 mil dólares do que a 120, né? Basicamente essa é a tese. Lembrando, é claro, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E se você está pensando em fazer sua estratégia de DCA, ou seja, compras recorrentes, na BIPA você pode fazer isso com taxa zero para compras recorrentes, cashback em Bitcoin, porque é melhor que cashback em reais, é cashback em Bitcoin, e conforme você vai cumprindo ali alguns requisitos, o seu cashback vai aumentando e pode chegar até 5%. E se você utilizar o meu cupom, link na descrição, você ainda ganha um bônus. Então a tabela de bônus aqui está aqui na tela, então vale muito a pena, dê uma olhada na descrição aqui do vídeo e você vai ver o meu cupom de desconto Satoshi21. Então, dito isso, eu quero dar uma olhada com vocês nesse post aqui do Criptomaníacos, que fala sobre o que pode impactar o preço do Bitcoin nas próximas semanas e meses. Então, em resumo, conflitos globais, febre de inteligência artificial e ciclos de mercado. Vamos falar sobre isso então e comentar. Nos últimos meses, o Bitcoin passou a se comportar muito parecido com ações de tecnologia, né? Isso a gente já viu acontecendo algumas vezes. Hoje, o Bitcoin tem alta correlação com empresas de software e inteligência artificial. E isso aconteceu por um motivo claro. Com a chegada dos ETFs de Bitcoin, Wall Street passou a tratar o Bitcoin como um ativo de risco tecnológico. Se a tecnologia cai, o Bitcoin sente o peso. Aqui a gente tem o Bitcoin nessa linha mais escura e nessa linha laranja claro aqui, empresas de software, enfim, empresas com bastante volatilidade de tecnologia. Alto valor de mercado sobre vendas, né? Empresas que estão com uma precificação boa, com a perspectiva de gerar lucro no futuro, mas que não são empresas com mais volatilidade, né? Empresas menores, talvez. Enfim, aqui tem o gráfico para vocês observarem. E é interessante essa relação que agora pode não estar acontecendo, porque em um momento de estresse no mercado, temos o Bitcoin subindo. Então é importante lembrar que esses padrões eles são interessantes para observar o que geralmente acontece, mas temos inúmeras variáveis, por isso que cravar o fundo acaba sendo muito difícil e talvez uma estratégia de DCA em bons momentos seja a estratégia mais simples aí, né? Então esse movimento trouxe pressão vendedora recente. Investidores reduziram as posições via ETFs, e os fluxos não voltaram com força. A narrativa dominante do mercado ainda não mudou.
E agora surge a grande pergunta: o Bitcoin vai continuar andando junto com as ações de tecnologia ou voltará a seguir seus próprios ciclos? E eu acho que sim. Eu acho que o Bitcoin ele é diferente de ações de tecnologia, porque ele é um ativo descentralizado, antifrágil. Inclusive, quando a gente vê conflitos globais e quando a gente viu a moeda do Irã indo para praticamente zero, o Bitcoin foi uma excelente alternativa. Então, embora muitos investidores ainda vejam o Bitcoin como uma tecnologia e precifiquem ele dessa forma, como um ativo de risco, um ativo relacionado a empresas de tecnologia. Do ponto de vista dos fundamentos do Bitcoin, não é essa a principal enfim, característica do Bitcoin. Eu acho que isso pode ser percebido com o tempo. Embora no curto prazo, claro, essa relação pode existir, mas no longo prazo eu acredito que seja bem provável que o Bitcoin ele comece a se comportar de uma maneira cada vez mais diferente. É interessante, por exemplo, o caso do ouro, né? O ouro é um ativo que se valorizou muito nos últimos 12 meses e parte da tese do ouro é as moedas fiduciárias estão colapsando e temos uma dívida crescente. Então precisamos de um ativo escasso que não dependa de políticos e burocratas de nenhum país específico e esse ativo é o ouro, né? É o ouro há muito tempo, diga-se de passagem. E hoje em dia os bancos centrais, grandes players, eles têm aí o playbook de como incorporar o ouro nesse trade de debasement, né, no debasement trade. Ou seja, eles querem fugir do risco de moedas fiduciárias, o risco da dívida e por aí vai, né, o risco dos Estados Unidos, eles não querem depender especificamente dos Estados Unidos e eles conseguem optar pelo ouro. Mas o Bitcoin compartilha parte dessa tese no sentido de que é um ativo descentralizado que não depende de nenhum player especificamente. Então, eu acredito sim que o Bitcoin ele começará a dar seus próprios passos em termos de descolamento do mercado, mas talvez isso ainda demore um pouquinho, né? Alguns fatores que podem influenciar essa resposta, um deles é o cenário geopolítico, e aqui o Guilherme fala sobre a questão do Oriente Médio, né? Conflitos no Oriente Médio, aversão ao risco no curto prazo, inflação mais alta via petróleo. A gente viu o petróleo subindo muito, então isso pode ter um impacto significativo na inflação e aqui é um ponto bem importante, porque quando a gente tem inflação alta, isso acaba sendo ruim para os mercados, certo? E eventualmente talvez levando até ao aumento de taxa de juros. Outro ponto é a própria tese da tecnologia. Nos últimos meses surgiram dúvidas sobre o impacto da inteligência artificial, excesso de investimento no setor e risco de bolha. Pode respingar no Bitcoin? Com certeza. No cenário macroeconômico, temos os Estados Unidos com inflação controlada até agora, né, porque com a alta do petróleo talvez a situação mude, mercado de trabalho forte e economia resiliente. Isso diminui a chance de corte de juros no curto prazo. E juros altos, por sua vez, reduzem liquidez. De fato, existe uma relação bem interessante entre liquidez e preço do Bitcoin. Isso está ilustrado aqui nesse artigo da Lynn Alden, que fala exatamente sobre isso, a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin, que é um ativo que responde muito bem à liquidez global. Então é interessante, é importante ficarmos de olho na questão da liquidez global. Mas lembrando, né, o preço do Bitcoin já caiu bastante, então, novamente, o preço pode cair mais? Sim, mas essa relação risco-retorno começa a ficar cada vez mais atrativa, né? Vamos seguir aqui então. O mercado vive uma rotação de capital. Investidores estão reduzindo exposições nos ativos que mais subiram nos últimos anos, como tecnologia, IA e Bitcoin. Mesmo assim, historicamente, existe um padrão curioso. Quando o Fear and Greed Index entra em medo extremo, o Bitcoin costuma oferecer bons retornos de longo prazo. É um indicador que eu mostrei aqui para vocês no início do vídeo e mostro com bastante frequência, indicador de medo e ganância, indicador de Fear and Greed Index. Mas existem inúmeros indicadores que são interessantes também. Um indicador que eu gosto bastante é o Mayer Multiple, né, que leva em consideração uma média móvel do Bitcoin, e a gente vê esse Mayer Multiple abaixo de 1 há bastante tempo. Então é realmente um momento interessante, porque geralmente quando o Mayer Multiple ele fica abaixo de 1, isso costuma se refletir em bons momentos de preço do Bitcoin. Aqui está em 0,69, ou seja, bem baixo aqui, bem interessante esse momento de Mayer Multiple do Bitcoin e outros, né? Eu já falei sobre MVRV e assim por diante. Então,
É o que estamos observando aqui, né? E, resumindo, então, no curto prazo, o medo raramente desaparece rápido. Momento de paciência, de observar o mercado com atenção. Foi exatamente o que eu disse, então, no início do vídeo. Preço a 90, aliás, a 69 mil dólares. Tivemos uma grande correção, pode ser que ele volte e se recupere. No dia de hoje, temos uma alta bem significativa no preço do Bitcoin, então existe bastante força compradora. Provavelmente temos baleias smart money aproveitando esse momento de correção. E daí o que fazer nesse momento? E a resposta é individual, eu não conheço a sua realidade, então se você quiser aí uma mentoria exclusiva para entender as possibilidades, as formas aí de custódia, de acumular Bitcoin da melhor forma possível, tem um link aqui na descrição, você pode clicar e entrar em contato diretamente comigo, eu passo horários e valores, então a gente pode falar aí sobre estratégias, mas de uma maneira geral, uma coisa que acaba funcionando muito bem, que é extremamente simples, é o famoso DCA em momentos de baixa de preço do Bitcoin, com indicadores mostrando isso. Então é uma estratégia muito simples e muito fácil de ser executada. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias em tempo real, link do grupo de WhatsApp do canal aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero e de quebra ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até breve.